Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Sim, vamos começar a leitura da magnífica carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos lá, capítulo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho que, como homem, nasceu da linhagem de Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como para os bárbaros, tanto para os instruídos como para os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso,
Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas e não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Realmente a carta do apóstolo Paulo é muito esclarecedora. Alguns dos primeiros capítulos são dedicados a evidenciar a degradação da humanidade, a demonstrar expositivamente o quanto somos pecadores. Ele elenca uma lista enorme, que por sinal nem para neste capítulo, de agressões que praticamos contra Deus. Ele diz que somos criativos em inventar novas maneiras de pecar. Porém, sempre me chama a atenção que ele declara que todos estes desejos vergonhosos são consequências de uma rejeição do próprio homem em conhecer a Deus. Ele diz: uma vez que consideram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A forma como Paulo escreve é muito pedagógica. Primeiro, o homem considera conhecer a Deus algo inútil. Em decorrência disso, Deus os entrega a um inútil modo de pensar, uma mentalidade inútil. E aí, a mentalidade inútil promove toda espécie de pecado. O modo de pensar inútil faz o homem viver um modo de vida inútil. Isso acontece porque a religião vai se esforçar para combater o pecado em si. Eu entendo isso. Mas Paulo está falando que o problema é mais profundo, que todo pecado surge da perspectiva do homem de não querer conhecer e reconhecer a Deus. Tudo o que Deus fez demonstra seu poder, amor e perfeição. Mas o homem não se importa em conhecê-lo, o ignora e por isso é lançado em uma mentalidade inútil. Em tempos de redes sociais, as descrições de Paulo são mais atuais do que nunca.
Paulo vai aprofundar muito a este respeito no próximo capítulo, mas o fato que devemos e que podemos aprender aqui é o quanto temos nos dedicado em conhecer a Deus, o quanto temos reconhecido Deus ao nosso redor. Paulo diz que as boas novas pregadas desde a antiguidade afirmam que Ele, Deus, nos declara justos. Nós que somos pecadores, somos declarados justos do início ao fim pela fé. O justo viverá pela fé. Se lembrarmos que fé é convicção de relacionamento, vamos entender melhor Romanos 1. Pois o que nos salva da mentalidade inútil é conhecer a Deus. O que nos salva de todo modo de viver inútil e, por assim dizer, do pecado gerado pela mentalidade inútil é conhecer a Deus, é se relacionar com Deus. Por isso, o justo viverá em conhecer a Deus. Se desprezarmos Ele, seremos nós e qualquer ser humano da terra entregues a desejos vergonhosos, fruto de uma mentalidade inútil. A nossa confiança, a nossa segurança, a nossa salvação está em conhecer a Deus. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.